Meus amigos, a nossa enquete, quem são os 20 maiores cearenses de todos os tempos, tem nos dado muita alegria, tal a receptividade dos intelectuais, principalmente, sobre esta nossa promoção. Já ouvimos o escritor Eduardo Campos, o poeta Antônio Girão Barroso, e hoje trazemos aquele que é apontado com muita justiça, com muito merecimento, como o maior historiador vivo do Ceará, Dr. Raimundo Girão. Meus amigos, falar sobre Raimundo Girão, primeiro nem seria preciso, porque todo o Ceará o conhece e admira. Segundo, porque ele possui um dos mais ricos currículo vitae da nossa história. Agora mesmo, Eurípides Chaves Júnior, que é neto de Raimundo Girão, acaba de publicar Raimundo Girão, polígrafo e homem público, roteiro bibliográfico. Todo esse livro mostrando quem é Raimundo Girão, mostrando todas as obras, cerca de 40 obras publicadas, as muitas condecorações, medalhas, diplomas, enfim, a vida pública, a vida cultural de Raimundo Girão. Raimundo Girão, na vida pública, entre outras coisas, foi prefeito municipal de Fortaleza na década de 30. Raimundo Girão foi fundador do Rotary Clube de Fortaleza e 2 vezes seu presidente. Membro dos mais brilhantes da Academia Cearense de Letras, do Instituto do Ceará e de vários outros sodalistas de cultura, como também correspondente de várias entidades culturais de outros estados. Bom, nós passaríamos a manhã toda enumerando os títulos de Raimundo Girão. Mas, doutor Girão, uma alegria muito grande em receber o senhor em nosso programa. Obrigado. Para o senhor também nos dizer, na sua opinião, quem são os 20 maiores cearenses. Mas antes, o senhor, eu disse aqui, não sei se exagerei, que o senhor tem cerca de 40 obras publicadas. Verdade? É. Entre menores e maiores. O que o senhor chama de menores? O livro até assim, 80 páginas. De 80 para baixo, o senhor chama de menor? De 80 para baixo, chama-se plaqueta, né? Plaqueta. É. E as maiores? Maiores até de 500 páginas. O senhor tem algum livro de 500 páginas? É. 492 páginas, fora o índice. Fora o índice. Como se chama essa obra? História Econômica do Ceará. Editada quando? Em 1944. Essa obra me parece que ultrapassou as nossas fronteiras. Exato. Ela é muito procurada, mas infelizmente a edição esgotada e eu não posso atender aos pedidos. E hoje tirar uma edição nova de 500 páginas é muito difícil. Tanto mais que eu estou interessado agora no preparo, em plena execução, de um livro maior, o Dicionário da Literatura Cearense, onde figuram talvez mais de 100 escritores do Ceará, com as suas biografias, bibliografias e fontes para estudo crítico de cada escritor. Eu estou em plena função, o livro está sendo impresso na imprensa oficial e vai dar muito mais de 500 páginas. É um dicionário volumoso. Doutor Girão, o senhor em plena atividade, mas o senhor já tem alguns janeiros. É, eu já tenho 86 anos completos. 86 anos. Mas graças a Deus, e isso eu agradeço a ele de manhã e de noite, considero plena lucidez. Então você que está Isso é tirando importante. um livro, uma obra de mais de 500 páginas. Exato. Com toda a coragem e com toda Doutor a Girão, desenvoltura. essas 40 e tantas obras que o senhor já editou, o senhor teria preferência por alguma delas? Bom, uma preferência sentimental. Sentimental, Porque sim. entre essas obras eu escrevi uma que são as minhas reminiscências.
com um título muito, talvez assim, esquisito, de Palestina, uma agulha e as saudades. Muita gente me pergunta se eu fui à Palestina, não é nada disso. Palestina foi a fazenda do sertão em que eu nasci, Sim. na cidade, no município de Morada Nova. Uma agulha é a bússola que dirige as pessoas. E as saudades são os fatos que eu vou relatando no livro. De modo que é um livro de quase 300 páginas. O senhor editou esse livro em que ano? Este livro, a primeira edição, é de uns 8 anos para cá. Mas, quando eu completei 80 anos, eu fiz uma nova edição melhorada. Melhorada e ampliada. Ampliada e ilustrada. Ilustrada. De modo que eu releio esse livro e considero sentimentalmente o melhor. Eu releio exatamente relembrando aqueles fatos que eu fixei ali e que me são muito gratos. Doutor Girão, o senhor é por excelência um historiador. Não, sou estudante de história. O senhor privou, por exemplo, com o Barão de Stuttgart? Não. Eu me dei com o Barão um tal de leve, porque quando eu comecei o estudo da história, eu comecei com a genealogia. Eu estava fazendo a genealogia da minha família, da família Girão, e tive que recorrer ao Barão mais de uma vez. Eu ainda não era sócio do Instituto. Logo mais ele morreu em 38. Foi ele quem fundou o Instituto do Ceará? Não, um dos fundadores. Um dos 12. Sim. O Instituto do Ceará, que é a maior organização cultural do Ceará em todos os tempos, vai fazer o seu centenário agora em 4 de março de 87. Ele foi fundado por 12 sócios, inclusive deles o Barão. Pois não. Ele me ajudou um pouco, mas na genealogia ele me disse: doutor Girão, eu não sou muito forte na genealogia. O senhor procura o Soares Bulcão. E realmente eu procurei o Soares Bulcão, pai da Florinda, para identificar quem é o Soares Bulcão perante o grande público. É o pai da Florinda Bulcão. E ele me ajudou muito, o Soares Bulcão, na parte genealógica. Doutor Girão, o senhor com 46 anos, com 40 e tantas obras, indo editar agora essa grande obra, o senhor já pode dizer, sou um homem plenamente realizado? Realizado intelectualmente, realizado financeiramente, eu tenho boas aposentadorias e tenho um patrimôniozinho, e realizado principalmente na família, porque a minha família, graças à mulher que casei, comprei a minha família, 5 filhos, 8 netos e 6 bisnetos. Que coisa linda. Fora e as noras, isso um total de 60 pessoas. Eu sou um patriarca. Mas, doutor Girão, quem são os 20 maiores cearenses de todos os tempos? Bom, essa tarefa que você me confia, e para mim, com muita honra, eu direi que muito me desvanece, é de execução muito difícil. É difícil, eu reconheço. Porque realmente escolher 20 entre outros 40 que são e outros 60 que estão no mesmo ponto de igualdade é muito difícil. E então nós temos que jogar com um dado de que eu me utilizei, que é o Caro-Croa. Entre dois vultos da história iguais e segundo você está escolhendo em tamanho, certo. Eu fico em dúvida e tiro pela Caro-Croa, porque ambos são grandes. Pois não. Agora, eu gostaria, por exemplo, fazendo de você o quem responde, se você, por acaso, excluiria dos seus 20 estes: Alberto Nepomuceno, Leonardo Mota, também não. João Cordeiro, Antônio Salles, Antônio Bezerra, Moura Brasil, Otto Alencar, Graça Aranha, Graça, Domingos Olímpio, Justiniano de Serpa, Araripe Júnior, Tomás Pompeu de Souza Brasil, General Tibúrcio, General Sampaio, Quintino Cunha, Eduardo Girão, Monte Arraes, Visconde de Saboia, Idelbrando Ascioli e outros. Todos eles ficaram de fora? Todos eles Dá uma segunda lista. Dava uma segunda. E brilhante. E brilhantíssima. Tanto quanto a lista que eu organizei e vou enumerar. Mas isso é bom. Mostra que o Ceará realmente é riquíssimo, tem riquíssimo filhos de ilustres. grandes homens. Culturalmente, o Ceará é uma potência.
Infelizmente é uma terra sofredora, mas dentro do sofrimento o cearense sabe ser um homem de inteligência, um homem de coragem e um homem que sabe produzir intelectualmente. Muito bom, então vejamos aí a sua relação. A minha relação começa, como toda relação vai começar, com o grande José de Alencar. Não tem dúvida. Que, aliás, cadeira 21 na academia, que é de que eu sou patrono. De que eu sou Ele é o patrono da sua cadeira. É, exatamente. José de Alencar. É. Mas o senhor não entrou ocupando essa cadeira inicialmente. Ocupando a cadeira número 5, de Antônio Bezerra. Antônio Bezerra. Mas depois que morreu o Figueira Lima, que era ocupante da cadeira de José de Alencar, eu era amigo íntimo do Figueira e achei que devia, em vez de trazer uma outra pessoa para ocupar essa cadeira, eu devia se ocupá-la. E fiz isso. Pedi à academia, o plenário concordou e eu passei a ter, apesar de ser um grande admirador de Antônio Bezerra, que eu considero um dos maiores vultos, mais intelectuais, mais valentes civicamente que nós tivemos até hoje na nossa história. Muito bom. Bezerra, então, José de Alencar, o primeiro. Então, esses 5 primeiros são o que? Cadeiras cativas. Vamos lá. Enumeração. José de Alencar. de Abreu, Clóvis Bevilacqua, Farias Brito e Gustavo Barroso. Esses não precisa nem... Mas, doutor Girão, deixa eu dizer uma coisa. Pois não. O Gustavo Barroso não fez parte dos 20 mares, conforme a enquete que Leonardo Mota realizou há 50 anos. Ele não figurou. Os outros 4, sim. Isso há 50 anos o Gustavo ainda não era o Gustavo. Ah, mas aí, exatamente. Um dos objetivos dessa nossa enquete é depois nós compararmos a relação de hoje com a de 50 anos atrás. Porque o Gustavo, pela sua inteligência, pela sua coragem, capacidade de trabalho, ele é autor de mais de 100 obras. Sabe o que é isso? Só o Barão de Estuda publicou mais de 100 obras. Obras agora de história, de geografia, de antropologia, técnica de museu e quanta coisa. Doutor Girão, tanto Manuelito Eduardo como Antônio Girão Barroso, os dois citaram Gustavo Barroso como dos 20 maiores. E agora o senhor é o terceiro a citar. Não, eu não tenho dúvida, ele é cativo, ninguém pode deixar de incluir. Agora, elementos novos, ou por outro, da minha lista, seria Pompeu Sobrinho. Tomás Pompeu de Souza Sobrinho. Para mim, o maior sábio do Ceará em todos os tempos. O maior sábio? Maior figura de ilustração sobre as coisas do Nordeste, sobre antropologia, sobre etnologia inglesa. Era uma capacidade surpreendente a de Pompeu Sobrinho. Ele teve os 2 votos também do Manuelito Eduardo e do Girão Barroso. Foi um homem que viveu aqui. Engenheiro da antiga inspetoria de seca, hoje antiga Fox. Era Fox, né? E Inspetoria Federal de Obras Contra projeção do Sul, mas a sua obra tem tamanha consistência que ele é considerado por nós outros o sábio. Realmente ele era um homem profundamente conhecedor de todos os problemas que ele estudou. Muito bem, então o senhor já citou 6. Agora vem em seguida, que é talvez um pouco esquecido, Matos Peixoto. Matos Peixoto foi um jornalista? Não, foi o presidente do Estado. Ele não foi jornalista também? Não. Matos Peixoto era do Iguatu. Veio para Fortaleza como professor de colégio de humanidades do professor Nogueira, célebre professor, Nogueira, professor mestre de escola talvez mais célebre. Que depois deu o nome àquele colégio Nogueira. Depois Nogueira, exatamente. Agora, o Peixoto era um humanista, falava inglês correntemente, conhecia profundamente o latim, conhecia o francês, essas línguas que um bacharel deve saber para ganhar a vida ou por outras, fazer os seus trabalhos. Francês, espanhol, italiano, latim, isso ele sabia profundamente. Agora, foi um homem que teve a infelicidade no governo ser atingido pela Revolução de 30 e se deslocou para o sul do país, indo advogar numa cidade do interior de São Paulo. Daí ele se firmou e passou a advogar no Rio. E tamanha foi a sua influência na advocacia do Rio, que perante o Supremo Tribunal Federal, naquele tempo não havia Brasília, né?
perante o Supremo Tribunal Federal, um advogado só podia defender um ponto de vista, uma causa, durante 15 minutos. E na primeira vez que ele o fez, e dizendo que não podia continuar, mas ainda tinha muito o que dizer, o presidente do Tribunal Supremo disse a ele: doutor Peixoto, o que o senhor demonstrou de saber e de raciocínio jurídico, o senhor fica com o direito de falar perante este tribunal na hora que quiser e quantos minutos entender. Isso é maravilhoso, né? Só isso é uma maravilha. Né? Este homem é realmente um homem esquecido, e eu estou aqui relembrando para que as gerações novas fiquem no dever de estudar quem foi Matos Peixoto. Um homem correto, advogado correto, foi secretário de Estado primeiro, depois foi governador, depois advogado aqui e advogado no Rio de Janeiro. Muito bem. Depois vem Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo, muita gente pensa que ele é baiano. E a sua técnica, exige que seja um cearense. Cearense nato. Mas eu botei de propósito, que Rodolfo Teófilo nasceu eventualmente em Salvador. Mas assim que nasceu, o pai que estudava medicina lá, veio para o Ceará e ele se batizou na igreja do Rosário. Nunca mais foi à Bahia, senão estudar medicina, e acabou se formando em farmácia. Ficou tão amigo do Ceará que se entregou inteiramente aos interesses do cearense, no sentido de humanidade, porque ele foi humanitarista, foi um homem que acabou com a vacina no Ceará na cerca de 77, escreveu uma série de romances regionais, e o maior insulto que se podia fazer era se chamar de baiano. Ele se zangava com quem eu dizia que ele era baiano. Pois não. De modo que eu incluí Rodolfo Teófilo, exatamente para dar essa explicação, apesar de ter nascido eventualmente. O fato eventual de ter nascido não significa que é grande coisa, mas veio para aqui se batizou, aqui cresceu, aqui viveu, aqui se casou. Né? Aqui, ele dizia mesmo: eu sou cearense porque quero. Exato. Eu sou baiano, eu sou cearense porque quero. Muito bem, já. O outro em seguida é o senador Pompeu. A maior figura era um padre doutor Tomás Pompeu de Souza Brasil. É a maior figura intelectual do Brasil no Império. Grande professor, grande jornalista, dirigiu um jornal cearense. Foi um dos melhores jornais do Império naquele tempo. Foi quem fundou e instalou o Liceu do Ceará. Tinha se formado padre no convento de Olinda e depois formou-se em Direito na Faculdade de Direito de Olinda, depois é que ela se transferiu para o Recife. Mas foi considerado o homem de maior cultura e de maior expressão política e jornalística e política do Ceará. Era chefe do Partido Liberal aqui. Um homem extraordinário. Era avô do Pompeu Sobrinho. Ele, apesar de... é dessas meruanas danadas, né? Ele era, apesar de ser padre, ele se acasalou com uma moça muito distinta e constituiu uma família de homens, os Pompeus. Todo Pompeu é ilustre. É uma característica de geral. Pode haver um Pompeu que não seja, mas a característica dos Pompeus são homens de caráter e homens de grande ilustração. Muito bem, vamos adiante, doutor Geraldo. Agora, o outro é o grande Barão de Stuttgart, um homem que se devotou como de alma e corpo à cultura cearense, principalmente a história do Ceará, estudando essa história e principalmente documentando-a. Ele fez arquivo da Bahia à sua custa. Esteve na Torre do Tombo em Lisboa, que é o grande arquivo de Portugal, à sua custa. Passou a custa colhendo documentos de Lisboa na Torre do Tombo sobre o Ceará. De modo que ele deixou uma coleção de documentos maravilhosa. Uma parte se perdeu depois que ele morreu, mas a outra se salvou, está no do mais. Ele era um homem que fundou várias sociedades muito católicas, como a Sociedade de São Vicente, que fundou o Centro Médico. Enfim, era um homem de espírito associativo, grande figura de austeridade. Eu conheci o Barão, assim como eu lhe disse, de leve, mas admirando sempre. Agora o outro é José Albano. José Albano.
José Albano... Poeta José Albano. José Albano é um homem indefinível. É um homem surpreendente. Eu conheci de perto. Não que andasse com ele, porque eu era muito mais moço que ele, mas o termo comum é apiruando as rodas em que ele estava. Ele era um de dupla personalidade, sabe? Bonito, feições corretas, uma barba muito bem feita, corado, e conhecendo 8 ou 9 línguas, o maior poeta, talvez, da língua portuguesa do Brasil, ou em toda parte. Agora, este homem tinha, às vezes, descaídas inteiramente desconcertantes. Né? É como você falou, dupla personalidade. Dupla personalidade. Quando menos esperava, ele fazia uma asneira. Mas era um homem que não podia deixar ser um dos grandes. Agora, o outro foi o grande Delmiro Gouveia na minha lista. Delmiro Gouveia é outra personalidade que está sendo esquecida. Delmiro, você bem sabe. Delmiro, J.C. Alencar Aripe escreveu sobre ele um livro, né? E o Magalhães Martins escreveu também. Talvez um livro mais alentado do que o próprio do Araripe, que tirou uma segunda edição melhor. O Delmiro nasceu no Ipu, mas foi para o Pernambuco e lá ele se desenvolveu no sentido de negociar com peles e couros. E nisso ficou milionário. E dentro do seu espírito de avançado, intuição industrial, ele resolveu uma coisa que ninguém acreditava, fazer uma usina de aproveitamento das energias de Paulo Afonso. E exatamente para construir, para fabricar linha, que chamava linha da pedra, contra toda a organização inglesa que era monopólio de todas as linhas na América do Sul. Ele foi enfrentar essa organização inglesa fabricando uma linha que chamou Vinha da Pedra, e essa linha dominou a linha inglesa pela sua qualidade. Eu vi de perto, de longe, de perto longe, porque me aproximei, lá era um precipício, a usina ainda está lá, preservada, e agora estive dentro da cidade de Pedra, onde ele morou e foi assassinado, cidade construída por ele, hoje tem o nome de Cidade de Delmiro Gouveia. É um homem admirável, ninguém sabe como é dificuldade. Raquel de Queiroz, entre os mortos, Marechal Castelo Branco. Todo mundo hoje conhece o valor intelectual e militar e cívico do Marechal Castelo. Uma vez eu escrevi, quando ele aqui, escrevi um artigo sobre o cidadão da farda. Ele era mais civil do que... Ele era civilista. Mais civilista do que militar. Mas militar correto. Pois não. Rigoroso. Agora, um homem de muita ilustração, de muitos conhecimentos, lia muito. Eu privei com ele uma intimidade, uma amizade mais ou menos íntima. Sempre que ele vinha aqui, eu tinha refeições com ele, a convite dele, na casa do Dr. Otávio Pontes. Que era muito amigo dele. Demais, onde ele se hospedava. E no Rio de Janeiro, nos nossos encontros. E depois ele foi sócio do Ceará, apresentada a proposta por mim. E ele passou a frequentar o Instituto, e eu era o secretário-geral, estava lá em contato com ele. Não precisa derramar muita tinta para dizer quem foi Castelo Branco. Agora, entre os vivos, agora eu entro no rol dos vivos. Raquel de Queiroz é a maior mulher viva dos nossos intelectuais, né? Sim. A primeira a ocupar uma cadeira na Academia de Letras, né? E a primeira, com 15 anos de idade, a publicar um romance que fez furor em todo o Brasil, o 15. O 15. Além de outros que ela publicou depois, com a mesma segurança de escritora, e jornalista, escrevia nos jornais. Última página da revista Cruzeiro? Era a última página. Ela é realmente... Quantas pessoas compravam a revista Cruzeiro só para ver? Assim que ela tem uma fazenda no Ceará, onde eu acho que até agora, nesse momento, ela está aqui. Ela vem todo ano, vem todo ano falando, não me deixes. Não me deixes. Não me deixes, né? E aí ele passa o inverno, outra mulher extraordinária. Agora, o outro, já entrando no rol dos grandes, o primeiro é o de Jaci Menezes. Jaci Menezes. Sociólogo, antropólogo, jurista e um homem de alto talento. Meu conterrâneo de Maranguape. E eu chamo conterrâneo de Maranguape
Porque eu morei em Maranguape, a minha meninice de 5 anos a 8 anos, a 13 anos, foi em Maranguape. O senhor nasceu em Morada Nova e foi logo para Maranguape. Para Maranguape com 5 anos. Então o Dejaci é mais moço que eu, 4 anos. Eu ainda vejo o Dejaci pequenininho. E agora a Câmara Municipal resolveu me dar o título de cidadão maranguapense, de modo que oficialmente é de Maranguape. Eu sou conterrâneo do Dejaci. Exato. Agora nós fizemos uma reunião, imprensa oficial, em que ele tomou parte, em homenagem a ele, e eu relembrei essa circunstância de ser conterrâneo dele. Outro grande homem é o Padre Helder. O Padre Helder... Helder Câmara? É outra figura também que a gente admira e não sabe nem explicar como um menino daquele tamanho, um homem daquele tamanho, dominou a oratória de todo o Brasil, fazendo conferência em todo o Brasil, em países estrangeiros, Exato. A convite desses países. É realmente uma figura brilhantíssima e que não podia figurar, apesar do seu tamanho físico, como um dos grandes cearenses. Pois não. Ainda outro, eu me esqueci de incluir entre os mortos, Sim, o padre senador Alencar. O padre senador Alencar precisa de um estudo profundo para saber quem ele foi. Ele foi presidente da província do Ceará de 1834 a 1839. Ele fez uma administração exemplar, avançada, que ninguém compreende como ele já resolvia os problemas de seca, problema de açudagem, problema de poço profundo, enfim. E por fim, querendo resolver o problema da escravatura, mandando importar colonos da Ilha dos Açores, colonos brancos. certo. E esses colonos só chegaram depois que ele deixou o governo. Foi um governo exemplar, um governo maravilhoso. Depois foi senador do Império e, como senador, ele teve uma atuação brilhante, inclusive movimentando a maioridade de Pedro II. Todo o movimento clandestino em torno da maioridade de Pedro II se fez na casa do senador Alencar. Ele era maior. De modo que era uma figura surpreendente também. Agora, depois vem Antônio Martins Filho. Antônio Martins Filho... O homem das universidades do Ceará. O Antônio Martins Filho é meu compadre duplo, sou padrinho de um filho dele, ele é padrinho de meu filho, somos amigos há muitos anos, mas isso não me impede de dizer que ele é um dos cearenses mais notáveis da atualidade do nosso estado. No tocante ao ensino superior, ele fundou, estruturou e dirigiu como reitor 3 universidades das 4 que nós temos. Agora mesmo estava fundando lá a do Crato. Uma das 3, a URCA. A URCA. Então, este homem hoje eu considero um marco divisório do ensino superior, antes do Martins Filho e depois dele. Porque tudo do ensino superior se transformou depois da criação da universidade. Obra do Martins. Depois de uma luta insana contra todos os obstáculos, inclusive do próprio governo do tempo. Primeiro governador. Depois é que veio outro, abriu mais as portas, encontrou um ministro mais amigo, Café Filho, da presidente da República, ajudou. Afinal de contas, depois, numa luta, um homem que saiu do Crato como simples ajudante de tipógrafo. E chegou às culminâncias. Culminâncias de reitor de 3 universidades. Bonito é assim, né? Não é isso? Esse homem não tem realmente uma semelhança. E que esse não foi escolhido no caro ou crua. Não, esse foi direto. Muito bem. Agora, faltam 2, doutor Girão. Hein? Faltam 2, né? O outro é o doutor Dagmar Chaves. O doutor Dagmar Chaves, eu não sei se você conhece bem, ele é a maior autoridade em ortopedia no Brasil. Maior negócio de ortopedia no Brasil. Ele é de Mombaça. Permita eu dizer, o nome não é conhecido. Hein? Não é conhecido, não. Ele é um homem muito desconhecido aqui. No Rio, ele é o presidente da Academia Carioca de Letras. É mais conhecido lá fora do que aqui. E presidente da Academia Cearense de Artes e Letras do Rio de Janeiro. Presidente de 2 academias. Por aí você vai tirando o valor deste homem.
tem obras Não é conhecido na sua terra. Não é conhecido na sua terra, a não ser pelas pessoas mais Certo. íntimas, como eu conheço, a humildade dele. O senhor é uma voz autorizada? A simplicidade, não sou voz, mas sou voz. Não sou voz autorizada, mas sou voz. Para dizer que ele é realmente uma figura notável na nossa cultura médica. E quem fecha a sua lista? Quem fecha a minha lista é o Eduardo Campos. O Eduardo Campos, ele fez parte, e ainda hoje faz porque o grupo não se dissolveu, do célebre Grupo Clã. E sem ofensa aos outros, ele foi talvez o que deu mais ênfase ao valor do grupo. Porque ele, com a sua capacidade de trabalho, com a sua inteligência, ele desenvolveu um movimento cultural muito grande. Ele publicou obras de romance, obras de conto, obras de teatro, obras de folclore. Enfim, é um homem universal em matéria de conhecimentos. E todas as obras são fundamentadas. Eu estou incluindo o Eduardo Campos como um cearense que todos nós devemos honrar e respeitar. E também como uma homenagem ao Grupo Clã, que realmente deu à cultura cearense, principalmente à cultura literária, uma expressão muito interessante, muito viva, exatamente no momento em que ele se reuniu. Agora cada um está cuidando da sua vida, mas sempre honrando aquele sentido de unidade do Grupo Clã. O senhor tem aquela lista, disse a primeira lista. Você vê que é difícil. É difícil. Por isso que eu disse. Mas mostra a riqueza cultural do Ceará. E se eu apurasse mais, eu traria aqui 60, 80. Né? Só no Grupo Clã eu teria Braga Montenegro. Eu não botei o Braga Montenegro para competir com Araripe Júnior, para não chocar. Porque para mim, Araripe Júnior é considerado o maior crítico literário do Brasil. Mas a minha opinião, o Braga Montenegro, ele tinha mais fundamento para ser um crítico literário do que o próprio Araripe Júnior. Mas, doutor Raimundo Girão... De modo que eu estou muito honrado. Honrado estou eu com a sua presença no nosso programa. Com esse convite que você me fez, e quero crer que tenha feito justiça. Mas, doutor Girão, os 20 mais mas espera aí, doutor Girão, maiores cearenses dentro dessa dificuldade que eu apontei de encontrar dificuldade para a escolha. Mas, doutor Girão, tem que recorrer ao processo rotineiro do cara e croa. Mas eu quero saber o seguinte: como é que o senhor se sente tendo tido o seu nome indicado pelos dois? Ora, eu nem sei. Pelo Eduardo Campos e pelo Antônio Girão Barroso? Eu me sinto, na verdade, invadido e encabulado. É porque realmente eu não sou maior cearense. Eu sou um homem de boa vontade, um homem que tem sabido aproveitar o tempo para ser útil à sua sociedade. Que para mim, o homem vale pelo seu valor social, né? Pelo que ele produz socialmente. O homem que passa pela vida e não produz nada, ele é um algarismo na sociedade, não é um homem. Agora, então é preciso que o homem se manifeste, obras artísticas, obras técnicas, científicas, etc. Né? Muito bem. Doutor Girão, muito obrigado pela sua presença muito honrosa, muito ilustre, muito brilhante em nosso programa. O senhor nos deu, a mim e aos telespectadores, uma belíssima aula sobre história do Ceará e sobre os homens e fatos do Ceará. Fico satisfeito muito de você obrigado, dizer isso, porque realmente eu procurei escolher aquilo que realmente fosse a nata. E o senhor sabe da grande estima que eu tenho para com o senhor, lá no nosso Rotary Club, sou um admirador, não só eu, todos os rotarianos admiramos o senhor. Graças a Deus, dentro do Rotary aqui eu sou muito considerado. Né? E por que hoje me homenageiam todo por um processo, coisa que eu fiz pela circunstância, mas afinal de contas eu fiz. Né? Muito bem, muito obrigado ao senhor. E aqui vamos chegando ao final da apresentação de hoje do nosso programa, agradecendo a todos quando participaram do nosso programa de hoje, agradecendo a você pela sua honrosa e valiosa audiência. Muito obrigado. Desejo a todos boa sorte, uma boa semana
e até o próximo domingo, se Deus quiser. Programa Armando Vasconcelos.